Hoje nós vamos conhecer e conversar o movimento de translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e não mais em torno de si mesma, que é o caso da rotação. A rotação é a Terra girando em torno de si, e a translação é a Terra girando ao redor do Sol. E este movimento mais grandioso dura 365 dias, ou seja, um ano. E aqui nessa ilustração, você pode ver como esse movimento acontece, né? O Sol ali no meio e ali representando vários movimentos da Terra enquanto ela vai girando. Por que as estações mudam ao longo do ano? Então, se a atividade te perguntar por que mudam, por que das estações, o que acontece, eis aqui a resposta, tá bom? A Terra gira em torno do Sol, mas ela não gira em pé, ela gira um pouco inclinada, e essa informação é muito importante. Essa inclinação faz com que os raios solares atinjam a superfície terrestre de uma maneira diferente, em cada época do ano. Isso explica as diferentes estações. Então, olha só, a culpa das estações acontecerem é justamente por causa dessa inclinação da Terra. Ela não gira retinha, né? Aí te conta o verão e o inverno, e te conta da primavera e do outono. E aí, eu grifaria tudo isso, por isso está aí com o quadradinho vermelho em volta. Porque fala que onde o Sol está mais próximo da Terra fica mais aquecido, então é verão. Da mesma forma, o contrário, onde ele menos atinge, é o inverno. E aí a primavera e o outono é quando o Sol atinge ou incide ali igualmente sobre os dois hemisférios, né? Fazendo com que essas regiões sejam igualmente aquecidas. Então é assim, primavera e outono ficam de uma forma mais igualada e o verão e o inverno são os opostos. Depois o Eu Aprendo te conta os ciclos da natureza e o calendário, e fala que o calendário se deu por observação da natureza, né, dos céus e etc. E lá no finalzinho, grifei também, fala que o dia, a semana, o mês e o ano vem da observação e da repetição, né, regular dos acontecimentos. Então, se demora 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol, nesse intervalo de 365 dias, acontecem regularmente as mesmas coisas, durante anos e anos e anos, desde o início de tudo, e por isso nós temos ali tudo separado, em dias, em semanas, em meses e em anos. Aí, veja só, no quadro 1, os ciclos da natureza e o calendário, e ele te dá ali o claro e o escuro, as fases da Lua, as 4 estações, né, as fases da Lua que também são 4. E aí, no claro e escuro, ele fala que dura 24 horas, essa clareza e essa escuridão. E que é isso que define o dia e a noite, que é feito pela rotação, tá bom? Então, a rotação é o que dura 24 horas, é o que faz o dia e a noite. Agora, a translação já é o movimento maior, que dura 365 dias. Dia e noite está aí grifado, porque a atividade vai te perguntar sobre isso. Aqui, a gente vai focar bastante, você vai fazer toda a leitura da página, mas você foca muito em zonas climáticas, tá bom? Porque também a atividade vai te perguntar sobre. E lá em cima diz assim: por que as estações são percebidas de forma diferente em diferentes lugares do mundo? Então, olha que interessante. Em algumas partes do mundo, as estações são muito bem marcadas. Em outros países e em muitas partes do Brasil, as estações não são tão bem marcadas. Ou seja, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, um inverno não muito bem marcado, porque não temos neve, né? Mas existem os países que nitidamente, quando é verão, é calor de verdade. Apesar que no Brasil conhecemos muito bem o verão, né? Quando é no inverno, neva, é muito frio, muito gelado, você vê mesmo gelo pelas casas, né? E aí no outono realmente as folhas caem, e ali, ou seja, tem esse contato mais direto com as estações. Da mesma forma que na primavera também tudo fica florido, fica mais alegre, e aí existem as chuvas. Agora aqui no Brasil já é mais confuso, no verão chove também, então aqui é tudo mais difícil de perceber. E é isso que conta esse quadrinho aí. Então fica aí a sua atenção direcionada para as estações que são percebidas de forma diferente e aonde eu grifei que fala sobre as zonas climáticas, tá bom? E aí você lê nos outros quadrinhos que essas zonas são a região tropical, as regiões polares e as regiões temperadas, beleza?
Já mais para frente, ele vai falar que no Brasil, a maior parte do território está localizada na zona tropical. Olha que bacana, então você vai ler lá o que é zona tropical para você entender melhor o que acontece nesse país, por que a gente não tem as coisas tão definidas assim como em outros países. Então veja só, por isso que a duração dos dias e das noites e a temperatura não variam muito durante o ano, né? Tem países, olha só que bacana essa curiosidade. Em alguns lugares, a noite dura bem pouquinho. Tem outros lugares que durante metade do ano, ou pouco menos da metade, não existe noite, fica claro, 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 claro. Só que isso não acontece aqui no Brasil. A gente tem coisas mais metódicas, né, que acontecem sempre. A gente sabe que depois das 6 começa a escurecer. E em outros lugares não é assim. Em determinado tempo do ano, a noite dura muito tempo. Você quase não vê a claridade. E aí depois dura muito dia, você quase não vê a noite. Então, o Brasil, querendo ou não, tem essa regularidade quanto à escuridão e à clareza, né? O que não acontece em todos os países, apesar de a gente não ter as estações definidas, nós temos as horas do dia muito bem definido por meio de observação da natureza, sempre acontecendo a mesma coisa. Então, olha, as estações no Brasil são caracterizadas principalmente por períodos de chuva ou de seca, né? Já sabemos. O verão é bem quente e chuvoso, então por isso que eu falei, aqui no verão chove. E o inverno não é muito frio, mas é seco. Então eu grifei aí que a maior parte do território está localizada na zona tropical, e se eu grifei, é porque é importante para você fazer a sua atividade. Depois vai te contar as estações do ano e a vida na Terra. Então você lê aí, porque tem curiosidade muito legal nesse quadrinho abaixo. E logo depois, vai te contar ali como observar a duração do ano. Então, se interesse aí por tudo isso para você entender o que acontece durante o ano, né? A cada sol que vemos, quando amanhece, e aí isso 365 vezes, que existe o ponto máximo, o ponto médio, e o outro ponto máximo, um fica à esquerda, o outro fica à direita, e ele vai te explicar isso nesse primeiro quadro onde tem essa ilustração. Depois, quanto tempo dura o ano em outros planetas? A gente está aqui falando que a translação da Terra dura 365 dias e pronto, acabou. Mas é assim em todos os outros planetas, será? E aí ele te dá um quadrinho te mostrando que não. Onde eu grifei, diz assim. No entanto, com a distância de cada planeta em relação ao Sol, aí essa parte eu grifei, é diferente. A duração do ano nos outros planetas também é diferente. Então já aqui te contou que não tem nada igual. Veja a tabela e a duração do movimento de translação de cada um dos planetas no sistema solar. Então a Terra dura 365 dias, mas Mercúrio, por exemplo, 88 dias, porque ele está ali mais pertinho do Sol, né? Quanto mais longe, mais demorado é um ano. Então Vênus é 225 dias, e enfim, mate aí a sua curiosidade e lê bastante esse quadro aí para você ver como é interessante. Netuno, que é o último planeta, veja só, 60.188 dias. Meu Deus do céu, é tempo demais, né? Ou seja, são 165 anos na Terra. Então, quando a gente viver 165 anos, eu acho que não é nem a vida de uma pessoa aqui, né? Aconteceu um ano lá em Netuno. Então, faz essa comparação aí que é muito divertido da gente comparar. Porque você nasce e você morre e não se passou um ano ainda lá em Netuno. Ao mesmo que já se passaram vários anos lá em Mercúrio. Então é super interessante aí a gente conhecer esse universo. E o Eu Concluo traz o resumo disso tudo. Divirta-se e leia com bastante atenção.